Fala galera, bora reagir a mais um corte aqui do canal SBT Esportes, qual já quero deixar os créditos, link do canal na descrição. Já deixa o seu like se você curtiu a vitória do Vasco ontem. Se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações. 2-0 Vasco, Vasco segue invicto na temporada de 2024. São 2 vitórias, um empate, 3 vitórias e um empate, né? 3 vitórias e um empate, rapaz, e com um time misto, hein? 4 vitórias, né, mano? 4 vitórias e um empate, é isso mesmo. 4 vitórias, 2 amistosos, 3 jogos no Carioca. Isso mesmo, 4 vitórias e um empate. Bora lá assistir esse cortezinho que tá top. O torcedor quer mesmo ver o Vegete ficando e quer ver o jogo do Vasco contra o Flamengo, quer vencer o Flamengo, né? É óbvio que vai ser um jogo muito difícil, muito pegado, mas a chance de vitória, ela existe, é muito real, por sinal, né, gente? Vasco venceu o Madureira e assumiu a quê? Liderança. Agora eu posso voltar a falar essa palavra. Aqui não tem medo não, Fernanda. Pode dar a liderança no colo do gigante. Muito bem. Cadê, Rodolfo? A noite de quinta-feira foi do jeito que o vascaíno queria. Casa cheia e o prazer de poder voltar a ver de perto o time principal. O que me motivou a vir mesmo na chuva é o amor que eu tenho pelo Vasco, né? Eu tenho até tatuado, porque eu sou Vasco desde que eu nasci. Independente de ter chuva ou não, estamos aqui para enfrentar a chuva e torcer pro Vasco, né? Nem mesmo a chuva espantou os torcedores de São Januário. Tinha gente que se protegia como dava, mas o objetivo era apoiar o elenco para mais um desafio. Expectativa alta de vitória para pegar essa liderança do Carioca. Muitas expectativas foram criadas para o jogo, que teve transmissão aqui na tela do SBT. E para alguns foi ainda mais especial. Esse jovem veio de longe com a família para homenagear o avô, que era vascaíno e faleceu essa semana. O jogo de hoje acho que é um dos mais importantes da minha vida, porque foi nessa semana que o meu avô, Carlos Frederico Lopes da Silva, o grande vascaíno, o cara mais vascaíno que eu conheci, nos deixou domingo, infelizmente. E hoje é um jogo que ele vai ser homenageado no telão do São Januário, com um minuto de silêncio, e a gente veio todo mundo da família para homenagear ele. Antes do duelo começar, foi feito 1 minuto de silêncio em homenagem ao seu Carlos Frederico Lopes. E teve ainda Medel no campo. O jogador foi poupado na partida por conta do desgaste na pré-temporada. E começa a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu, é campeonato carioca, é Taça Guanabara, é terceira rodada para você, é Vasco e Madureira. Início da disputa com chuva e o jogo parecia que iria ficar mais animado para o Cruz Maltino. O jovem Ryan chega para finalizar, mas a bola ainda bate em Praxedes e acaba saindo. E o camisa 77 aparece de novo. Serginho tabela com Praxedes, invade a área e manda para Ryan chutar mal. Mas o assistente aponta impedimento. Enquanto o Vasco não se encontra, o Madureira arrisca. Arthur Martins é lançado no ataque, mas o assistente levanta a bandeira. Segundo tempo, camisa nova e as mudanças fizeram efeito. O camisa 10 Payet entra para o duelo e dá outra cara no jogo. E o gol vem logo. Paulinho deixa para Paulo Henrique, o lateral levanta a bola na primeira trave e Léo se antecipa para marcar o primeiro do time da Colina. Se jogou, saiu por trás da zaga e fez o gol do Vasco. Muito feliz, muito feliz. Deus tem me abençoado demais, eu trabalhando demais, muito focado. Já falei inúmeras vezes aqui que eu respeito muito esse clube. Quero deixar o meu melhor aqui e tentar corresponder da melhor maneira possível. Outra chegada do Vasco. Paulinho encontra Serginho livre. O jogador manda para Payet chutar em cima do goleiro. Payet de novo vem e bate de primeira para a bola explodir no corpo de Marcão. Ryan sai na arrancada e arrisca para o goleiro defender. Mais uma chance do Cruz Maltino. Paulo Henrique bate para o gol, mas a bola passa perto de Mota. E aí é a vez da estrela do camisa 77 brilhar. Jair encontra Payet e ele manda bonito para Ryan fazer o segundo do Vasco e o primeiro dele no Cruz Maltino. Pode fazer a festa! O garoto aparece!
apareceu para colocar no fundo da rede. É do Vascão. Ryan pro fundo da rede para ampliar o placar em São Januário. A chuva não para e o time também não. E Payet tenta fazer o dele, mas manda no cantinho. E o Madureira não desiste. No finalzinho, em contra-ataque, Patrick recebe livre para de frente com o Léo Jardim e chuta para fora. E não deu mais tempo do tricolor suburbano correr atrás do prejuízo, porque a festa no Caldeirão era mesmo do time da Colina. A chuva não impediu o Vasco de alcançar a vitória e manter a invencibilidade em cima do Madureira, que não vence o Cruz Maltino desde 2008, jogando aqui em São Januário, além de garantir a liderança do Campeonato Carioca. Os vascaínos saíram felizes e aplaudindo o time que mais uma vez venceu no Caldeirão. Oh, coisa boa, o Vasco na tela da SBT. Lucas Pedrosa, boa tarde, Vini Casagrande. Sextou, hein? Sextou com uma chuvinha aqui no Rio de Janeiro. Você tá precisando dormir, amigo? Tô Mas cansado. com um sorriso no rosto, né? Cansado e feliz. Muito bem. Melhor coisa Eu que quero tem. saber o que você viu ontem, na transmissão desse jogo. Que história que você contou? Que são dois Vascos diferentes, do primeiro tempo e do segundo tempo, né? Perfeito, Fernando. Eu acho que no primeiro tempo ficou escancarada a necessidade que o Vasco tem de reforços, porque a gente sabe que a temporada é longa, o Vasco tem 3 competições pela frente, Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, pode colocar aí 60, 70 jogos na temporada, e o primeiro time é um time muito burocrático, uma equipe completamente sem criatividade. Tudo bem, é uma mescla, tudo bem que são jogadores que não atuam tanto juntos, mas, por exemplo, se a gente for parar para pensar, são 10 jogadores que estiveram no time titular, dos 11, 10 jogadores estiveram na pré-temporada no Uruguai. Então, teoricamente, esses caras fazem parte do elenco. Então, assim, foi algo que deixou muito a desejar. O Rossi não jogou bem, o Serginho não jogou bem, o meio-campo ficou muito congelado com o Zé Gabriel, que até foi bem, mas do lado dele tinha o De Luca e tinha o Praxedes, 2 jogadores que foram muito mal ontem. E na zaga é a única parte também que eu salvo. O Léo e o Maicon, com a consistência, eles foram muito bem. No segundo tempo, você viu um outro Vasco, talento, qualidade, e essa qualidade, com a entrada de Payet, com a entrada de Paulinho e a entrada de Jair, fazem também seus companheiros crescerem de rendimento, que foi exatamente o que aconteceu com o Paulo Henrique, o Ryan, que não apareceu no primeiro tempo, depois no segundo tempo fez uma belíssima partida e mais uma vez marcou com a camisa do Vasco, até o Serginho, que estava no primeiro tempo, foi pro lado direito e jogou muito bem, o David até fez umas boas jogadas, depois ele quebrou a bola em outras, o Payet até ficou meio bolado assim com ele, o Eric Marcos entrou depois e perdeu um gol de cara. Então o Vasco produziu para fazer 3, 4 gols no segundo tempo, com um time que, teoricamente, já tinha as peças titulares, mas vale lembrar, sem Lucas Piton, sem Medel e sem Verratti. Então, o time titular do Vasco da Gama, Fernanda, ele não me preocupa. Eu acho que é um time competente, é um time que pode competir. Agora, o banco de reservas do Vasco precisa urgentemente de reforços e a gente vai falar disso. Muitos vascaínos comentando no nosso Twitter. É Vasco TT, é isso? Hashtag Vasco no SBT. Muito bem. Não, mas é a Vasco TT, né? Vasco TT, Vasco TT. Então, tá, galera, tá aí o El falando boa tarde, SBT está dando sorte para o Vasco. E ele é Flamengo. Gente, o que tá acontecendo? Assistiu ontem no SBT. Vocês são muito Flapress. Vocês mandam eu chamar o Twitter da Vasco TT. Aí vocês botam o torcedor do Flamengo. Ô, Big Boys, quando que isso vai parar? Não, nunca. Ô, Vene Casagrande, após a partida, o menino Ryan, assim fala o nome dele, né? Ô, Pedrosa? Ryan. Falou com a nossa equipe. Cadê? Nossa expectativa por ano é muita coisa ao alto, a gente quer pensar alto. E durante o Verratti a gente conversa muito, ele me passa muita coisa. Ele tem muita experiência, estou aprendendo muito com ele. E só agradecer a Deus para fazer meu primeiro gol aqui em São Januário. E só agradecer a Deus mesmo. Primeiro gol em São Januário, Vene Casagrande. E um gol com um passe maravilhoso e uma grande diferença de idade dos dois personagens, né? Pois é, 20 anos de diferença. Entre o Payet e o Ryan. Entre o Payet e o Ryan. Podemos dizer que o Ryan tem idade para ser filho do Payet. É verdade. E assim, o segundo tempo, eu acho que o time melhora graças à presença do Payet. Porque o Payet é o tipo de jogador que ele potencializa os seus companheiros. É basicamente o que Felipe Luiz fazia no Flamengo, e o Felipe Luiz falou sobre isso, que ele gostava de fazer isso com os companheiros dele, e o Payet faz isso. Porque jogar ao lado do Payet é muito fácil.
Quer dizer, para alguns, né? Para outros nem tanto, porque o Paê, né? porque o Paê, ele pensa muito rápido, então você tem que acompanhar o raciocínio dele, e não é fácil, a verdade é essa. Então é um jogador extremamente inteligente e para mim ficou nítido, mais nítido ainda, que o Paê tem que ser titular no time do Vasco da Gama. Se o Ramon Dias tinha alguma dúvida, eu acho que essa dúvida não existe mais, porque é o Vasco totalmente diferente, graças a ele. Você vê o dinamismo que ele dá no meio de campo, ele fino, ele tá muito bem fisicamente, está leve, tá feliz, dá para ver que ele tá feliz. Acho que o Paê, portanto, se torna titular e ele em campo, os outros jogadores vão render muito mais. Acalma o torcedor vascaíno. Essas mudanças do Ramon são pensando na questão física para a temporada ou já é um desenho? Ontem não, a gente viu que era o time reserva, mas lá no Uruguai a escolha do Paê num banco onde tinha um time cheio de jogadores titulares. Eu acho que ele Qual se o rendeu, entendimento dele? ele se rendeu ao talento, sabe, Fernanda? Porque inicialmente, o primeiro jogo o Paê é banco, no segundo jogo ele já vem como titular, primeiro jogando como ponta esquerda, aí ontem você já vê que é um posicionamento dele de camisa 10 que não era prioritário para o Ramon testou 3 formações sem ser o Paê com o camisa 10 e ontem ele entrou com o camisa 10, jogando ao lado do Paulinho, que é um motorzinho muito importante. Depois o Jair entrou e é outro cara também que é muito qualificado tecnicamente. O Paulo Henrique cresceu de rendimento. Então ainda tem o Verratti, a gente tem informação sobre o Verratti, porque começou o bafafá, negócio de Grêmio, Verratti. Dá pra gente trazer essa informação aqui também. Então é um Vasco que vai se moldando como uma equipe titular, tem uma espinha dorsal muito forte e não tenha dúvida. Não interessa qual nome o Vasco vai trazer na janela de transferências. O Paê é o melhor reforço que o Vasco pode ter. O que você queria falar dele? Então, eu acho que é o seguinte, é porque eu estava pensando ontem, assistindo a boa transmissão, inclusive, parabéns, Pedro. Obrigado, Pedro. Fico muito feliz com isso. Obrigado. Parabéns pela transmissão. Embasado. Muito bem, por sinal. Não me fez mudar de canal. Obrigado. A verdade é essa. Didático, a língua do povo, Não, né? esquece. Baita transmissão. Mas falando sério agora, eu acho que esse tempo serviu também para o Ramon Dias ver, porque o Paê, a verdade seja dita, embora ele esteja muito bem fisicamente, ele está com uma idade avançada. Dizer que o Paê vai conseguir aguentar esse ritmo de jogo que é o futebol brasileiro é muito difícil. Então, acho que o Ramon Dias ele pensa também em determinado momento como montar o time sem o Paê. Perfeito. Eu acho que ele utilizou a pré-temporada para isso. Então, de maneira inteligente. Mas tem que ser titular, entende? Entendo. Ele pode, em algum momento, não ter o Paê. E ele sabe como agir quando ele não tiver o Paê. Mas quando tiver o Paê tem que ser titular. A gente falou sobre isso aqui muito já nesse programa, sobre o movimento, a mudança do cenário do futebol brasileiro nos últimos 10, 15 anos, em relação a... Já perceberam que o calendário não vai mudar, é um calendário extenso, então tem que se adaptar. E cada um, com o elenco que tem, com os valores que tem, vai se adaptando desse jeito. Já tem um movimento do Ramon aí de talvez entender que o Paê é esse personagem, mas que não vai aguentar, como o Vene falou. Agora, ô Pedrosa, eu quero saber do Verratti. Que informação é essa do Verratti? Porque o Grêmio perdeu o Soares. E não estou comparando os dois não, porque para mim o Soares é um dos grandes centroavantes que eu vi jogar na minha vida. Mas é um estilo bem parecido, não só no futebol, mas aquela coisa meio... Garra. Carismático. Carisma. Garra, O Grêmio aguerrido. se dá muito bem com estrangeiros. Isso. Então, ontem surgiu essa informação dos companheiros lá do Sul, e aí a gente foi buscar, obviamente. E o que aconteceu? A gente pode explicar essa história desde o ano passado. O Verratti vai muito bem, ele salva o Vasco com os gols dele do rebaixamento, e ele já vem com um salário bom, só que com esse bom desempenho que ele teve no ano passado, ele pediu uma valorização. E essa valorização foi acertada desde o ano passado. No começo desse ano, ele esperou que essas conversas fossem concretizadas, ou seja, fosse assinada uma renovação de contrato. Ele tem contrato com o Vasco da Gama até julho de 2025, ou seja, ainda é um contrato teoricamente seguro, mas ele quer uma renovação justamente para ter essa compensação. O Vasco até o momento não retornou, digamos, com o papel, mas as conversas estão bem adiantadas. Nesse meio tempo, onde essas conversas não aconteceram, o papel não veio, o Grêmio e também o Cerro Porteño demonstraram interesse pelo Verratti. Então, por isso que começou esse bafafá. Mas a informação que eu tenho é que ele quer ficar no Vasco, a família dele está muito adaptada ao Rio de Janeiro e o Vasco não vende o Verratti de jeito nenhum. Que bom. Vale lembrar também que eu vi muita gente falando que a multa dele é de 6 milhões de reais e isso não é verdade. Segundo a diretoria vascaína, eu conversei hoje com o Alexandre Matos, a multa é de 260 milhões de reais. Então, é muito difícil que algum time brasileiro
consiga tirar o Verratti depois da compra dele. Pô, desculpa, mas É impossível. pra galera que não gosta de futebol, mas gosta da gente, a gente não tem 6 milhões de reais não, tá? Mas pro futebol, pô, 6 milhões de reais não é nada. 6 milhões de reais não é nada. O Grêmio ia vir aqui, ia pagar e acabou. Claro. 6 milhões de reais é 1 milhão de euros. Mas pro futebol, assim, o calibre do Verratti assim, ó. atacante, qualidade, experiente. Esquece, gente. Não existe isso. Se fosse isso aí e já tivesse um acordo com o jogador, já teriam pago. Claro. Qualquer clube brasileiro paga isso. Qualquer um. Qualquer um. Resumidamente, o Verratti provavelmente continua no Vasco, o Vasco não quer vender e as negociações para renovação vão acontecer tranquilamente. Eu acho que hoje, o Venê, de ponta a ponta no Vasco da Gama, tem 2 jogadores aí que são unanimidade, que é o Medel e o Verratti. Eu boto o Léo Jardim também. O Léo Jardim também? Boto E Léo o Jardim. Piton? É a espinha dorsal do Mas Vasco. assim... Podemos dizer isso, é a espinha dorsal do Vasco. De ponta a ponta, o Léo Jardim. De quem é esse drone, do Vitor? É nosso, pô. É Venedrosa? É SBT. Ah, sim, do Vitor. SBT. Tem outro também, do... SBT. Tem um monte de drone então, aí pra cada dar. um tem um. Vamos lá. Primeiro contigo, Vitor Luiz. Vai no Vitor Luiz com o Venê. Vamos lá. Vitor Luiz, novo reforço do Vasco da Gama, inclusive nesse momento. Na verdade, ele acabou atrasando a vinda para o Rio de Janeiro, porque o carro dele quebrou quando ele estava a caminho do aeroporto, mas já está dando tudo certo, ele está viajando ao Rio de Janeiro. Quebrou o carro dele? Mas está dando tudo certo, fica tranquilo, ele embarca hoje para o Rio de Janeiro, se apresenta ao Vasco, vai fazer exames amanhã e assina contrato de 1 ano com o Vasco da Gama. Como foi essa negociação do Vasco com o Curitiba, que era o clube que ele estava jogando? Ele rescindiu de graça lá no Curitiba, abriu mão de receber tudo que ele tinha de direito em 2024. O Curitiba economiza 3 milhões de reais na temporada com o jogador, fica com 15% dos direitos econômicos desse atleta, o Vasco fica com o restante e ele chega de graça ao Vasco da Gama com um contrato válido por uma temporada. E é um jogador que já trabalhou com o Ramon Dias, pouca gente vai lembrar disso. Eu não lembrava. Por exemplo, eu também não lembrava. Quando a pessoa me contou, eu levei um susto. Na época, o Ramon Dias teve uma rápida passagem por conta de problema de saúde, mas a comissão técnica gosta bastante do Vitor Luiz. Lá em Botafogo, eles já se conheceram. 2020. E ele chega, na verdade, para ser reserva do Piton. Então, se a gente for parar e analisar todo o cenário, eu acho que para o Vasco da Gama foi uma boa contratação. Não teve custo, a verdade é essa, negociou apenas salário, chega de graça, é um jogador que a comissão técnica já conhece, que teve a aprovação do treinador, então assim, eu não vejo motivos para não contratar esse atleta. Pedrosa, quando o Venê trouxe no camarim, ele já foi. Eu falei, não foi, Vitor Luiz não jogou no pior Botafogo de todos os tempos. Não, eu ia lembrar, não jogou, porque eu adoro o futebol do Vitor. Falei até com você, para muita expectativa mesmo. Sim. E aí ele falou, jogou, aí você foi lá, jogou. É que eu tive um probleminha naquele ano. E trabalhou com o Matos também. Com o Matos, né? Trabalhou com o Matos no Palmeiras. No Palmeiras. O Vitor é um bom lateral, né, Pedro? Eu acho que tudo você tem que analisar o contexto. Seria o meu lateral titular? De jeito nenhum. Mas ele vai vir para a reserva do Piton. Hoje o Vasco tem o Leandrinho, que é uma promessa da base, que ainda tem idade para continuar na base, então ele pode continuar o processo dele de maturação, inclusive renovou seu contrato com o Vasco. E o Julião, que atuou ontem, que não é um jogador espetacular, é um jogador mais para compor elenco também. Então, como a gente falou aqui, a temporada é longa. O Vitor Luiz é um jogador acostumado a jogar em grandes clubes. Palmeiras, Botafogo. Tudo bem que ele não está na melhor fase da carreira dele. Então, eu acho que como ele vai ser a reserva absoluta do Piton, porque o Piton, obviamente, é o titular absoluto do Vasco da Gama, o Vasco está preenchendo esse elenco. O Vasco está dando números a esse elenco com jogadores experientes. Então, é o modelo que eu gosto. Você tem um titular absoluto, você tem um reserva imediato, que é de um nível ok, e você tem um garoto da base. Então, para mim, é um movimento interessante para preencher elenco. Fica com você mesmo, que tem mais um drone, é o chileno Pablo. Quem é ele? Pablo Galdames, 27 anos, chileno, pertence ao Genoa. Estava na última temporada emprestado, mas ele passou aqui pelo Vélez Sarsfield também na Argentina. É um jogador que atua como um volante defensivo, é uma lacuna no elenco do Vasco da Gama. Um camisa 5? Ele não é o camisa 5 que a comissão técnica encara como o cara pronto. Ele é um jogador para vir, como eu disse aqui, para poder compor elenco. Porque hoje você tem, como primeiro volante de fato, só o Zé Gabriel. É o único jogador. E aí você tem o Juan Esforza, que também está acertando a contratação. O Vasco está muito próximo de acertar a contratação desse atleta, que joga muito mais como um segundo, joga como um primeiro, mas a característica dele é diferente. É uma característica de controle de jogo, de lançamento, de acelerar passe. O Esforza não é um marcador, um exímio marcador. Então o Vasco só tem o Zé Gabriel. Aí vai contratar agora o Pablo Galdames, está muito próximo dessa contratação, e ainda está em busca de um camisa 5 pronto, porque isso já falei aqui, é um pedido da comissão técnica. O Vasco precisa de um jogador pronto. Muito bem, vamos mudar o assunto? Hoje eu quero falar.
É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Vascão venceu mais uma, né? 4 vitórias, um empate, 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Seria top um início desse no Campeonato Brasileiro, hein? Nossa. Só Campeonato Brasileiro é outro patamar, são jogos bem mais difíceis, né? Lembrando que o Vasco venceu o time que tá na Libertadores e venceu fora de casa, hein? Os 2 jogos vencidos do Vasco foram fora de casa. Então dá para acreditar que o Vasco possa brigar por coisas maiores nessa temporada de 2024, né, galera? Payet, rapaz, imagina esse Payet um pouquinho mais novo, hein? Que estrago esse cara não faria aqui no futebol brasileiro. Pensa muito rápido, é um excelente jogador. E os caras lá de Marseille, né? Ficaram indignados porque ele não emagreceu jogando lá e decidiu emagrecer, decidiu ser disciplinado jogando aqui no Vasco, né? Deve ser o abraço da torcida, né, cara? Deve não, com certeza é o abraço da torcida ao jogador que fez a diferença aí, né, rapaziada? Bora ler essa matéria aqui, o que está falando sobre o Verratti, né, que tem sondagens aí do Grêmio pelo jogador, novidades sobre renovação envolvendo Vasco e Verratti. Lembrando que o Verratti quer ficar no Vasco, né? Ele não quer sair, porque se ele quiser sair já teriam pagado a multa de 6 milhões de reais e ele já teria dado no pé. Pablo Verratti chegou ao Vasco na metade do ano passado e com toda certeza já virou um xodó de toda a torcida. O artilheiro marcou 10 gols no Campeonato Brasileiro, mesmo jogando apenas um turno, e salvou o Gigante da Colina do que seria um trágico rebaixamento para a segunda divisão do futebol nacional. Realmente aquele Pedro Raul lá, sinceramente, mano, e cara engozo, né? Horrível, horroroso. Perdia muito gol no Vasco, muito gol mesmo. Agora em 2024, o Verratti e seu empresário querem estreitar ainda mais seus laços com o Gigante da Colina e renovar seu contrato. Hernan Bernardello, agente do centroavante argentino, confirmou que a vontade do Verratti é ficar no Rio de Janeiro junto com o Cruz Maltino. Na verdade, me retratando aqui, né? Não se deve chamar nenhum jogador de horroroso, né? O cara é profissional, tá ali para isso e simplesmente não deu certo jogando no Vasco, né? Essa é a verdade aí do Pedro Raul. Estamos esperando a renovação com o Vasco, já está tudo ok. Pablo está feliz no Vasco. É a sua prioridade, por isso quer assinar, está tudo certo, mas o Vasco ainda não apareceu para fechar o negócio. Falamos pela última vez há uma semana e estava tudo ok, agora estamos esperando. Então já está tudo ok aí para fechar, né? Sobre um suposto interesse de outras equipes do futebol brasileiro, como o Grêmio, Bernardello foi muito incisivo e respondeu: outros clubes estão aparecendo. Conosco ainda não falaram. Então não falaram. Pablo Verratti foi comprado por cerca de 4 milhões de reais junto ao Belgrano da Argentina no segundo semestre de 2023 no futebol. Seu país era o artilheiro da liga local em 2024, entrou em campo contra o São Lourenço e Deportivo Maldonado em uma série de amistosos disputado em Punta del Este, no Uruguai, mas ainda não balançou as redes. Vai balançar na hora certa, né, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, não saia sem deixar o like se ainda não é inscrito. Ajuda a gente aí, galera. Ajuda a gente se inscrevendo no canal, beleza?